Bem, sejam todos bem-vindos ao estudo do livro Mediunidade, Caminho para Ser Feliz, da Sueli Caldas Schubert, e nós vamos iniciar a leitura do capítulo 5. O capítulo 5 diz que é o significado da reencarnação, né? Então vejam, a reencarnação é algo muito importante para nós, como espíritos, porque através das encarnações é que nós vamos nos modificando, nós vamos adquirindo novos conhecimentos, novas vivências, né? E dessa forma nós vamos evoluindo como espíritos, né? E por que a encarnação é algo muito justo, né? Vejam que os espíritos, Jesus, Deus, os espíritos evoluídos, eles colocaram as reencarnações já sabendo das nossas pequenas possibilidades, né? Aquelas possibilidades de que lá no princípio, ainda como quando éramos ainda muito primitivos, nós erramos muito, né? Os instintos falavam muito mais alto do que hoje. Então, para sanar esse problema, os espíritos definiram uma forma de nós nos modificarmos através das encarnações, né? Porque hoje nós já temos a mente mais clarificada das mensagens de Jesus, né? E aí nós vamos nos modificando lentamente através das encarnações. Mesmo que a pequenos passos, mas estamos sempre nos modificando para melhor, né? Ontem, nós poderíamos dizer que permitíamos-nos errar sem que as nossas consciências nos delatassem. Podíamos também perseguir, roubar, extorquir e até matar. E gozarmos todos os prazeres disponíveis, né? Mas hoje, nós temos uma realidade diferente. Já entendemos um pouco da mensagem de Jesus, né? E hoje estamos numa reencarnação redentora, né? E não podemos retardar esta oportunidade, né? O mestre, os espíritos bons, eles nos conclamam a fazer a evangelização do planeta, né? Então nós não podemos medir esforços e nem podemos nos permitir com desculpas vazias para fugir a este chamado. Por quê? Porque nós temos que nos aproximar de Deus. E esse é o caminho, que é a reencarnação. Mas agora vamos ver aqui o que a Sueli Caldas Schubert coloca. O significado da reencarnação. É fora de dúvida que todo ser humano é um espírito reencarnado. Tivemos muitas, milhares de reencarnações. A reencarnação é uma realidade lógica, clara, insofismável, e atesta não só a bondade divina, a sua justiça e misericórdia, mas também a sua inteligência suprema. Quando se nega ao ser humano essa possibilidade, quando se afirma que só se vive uma vez, amesquinhamos, diminuímos a noção que temos acerca de Deus, que deixa de ser a onipotência divina, pois teria criado os seres humanos de maneira desigual, injusta e cruel. E ela vai explicar tudo isso aqui. Esse conceito torna o Criador igual ou pior às criaturas que ele pôs no planeta Terra. O raciocínio lógico deduz que isso é impossível, que há uma finalidade na existência humana, que esta não pode ficar restrita a apenas uma existência terrena, impermanente, tão frágil, breve e fugaz, que se torna inadmissível supor que tudo acabe num túmulo ou num eterno final no céu de beatitude, quando não num inferno de crueldade sem limites. A reencarnação é a única resposta lógica, inteligente
pois confere ao espírito a sua finalidade maior e sempre presente, a evolução, a possibilidade de progredir continuadamente e de alcançar a felicidade plena. É através do progresso espiritual que o ser humano consegue a plenitude da felicidade, do amor e da paz. Do contrário, isto lhe seria negado. A noção de uma única existência caça-lhe a possibilidade de progredir e o reduz às condições que essa única vida lhe proporciona, né? Então, veja, uma das coisas que a gente pode pensar a respeito é que mesmo nesta encarnação, vamos relembrar, lá no início, quando nascemos, éramos crianças, depois a juventude, a meia-idade, nós tínhamos determinadas coisas em que acreditávamos, né? Mas hoje, passado alguns anos, a experiência, nós mudamos sobre aquilo que pensávamos lá na adolescência, quando éramos crianças. Mudamos o nosso conceito, né? E isso acontece na reencarnação. Numa reencarnação, nós erramos feio, admitimos determinadas coisas. Aí voltamos para o plano espiritual, fazemos uma análise e, para a próxima encarnação, aquilo fica dentro do nosso espírito, sabendo que fizemos coisas erradas. E aí vamos nos modificando aos poucos. Imaginemos o seguinte: aquele que nasce em situação de extrema miséria, com graves deficiências físicas ou mentais, que está num meio totalmente adverso, que passa por lutas e sofrimentos, que morre à míngua, sem nunca ter acesso a quaisquer dos próprios direitos humanos, ou que é cruel e desumano, que tortura e mata, que é violento, e como que animalizado, ou aquele que é bom e honesto, que é rico, poderoso e famoso, que é cheio de talentos, e com isso uma inteligência brilhante, que alcança o sucesso terreno ou que é pleno de realizações espirituais, distinguindo-se por suas virtudes, estariam todos condenados a permanecer como são e estão e assim morrerem, colocando um ponto final a si mesmos irreversivelmente? Pense em tudo isso. Imagine agora as situações citadas aqui anteriormente, né? Inúmeras outras que a sua imaginação concebe e dê a todas elas uma segunda oportunidade de morrer e renascer em condições diversas, né? Quer dizer, de forma diferente àquela que ele enfrentou naquela encarnação. Dê àquele que passou por todas as misérias físicas e morais o renascimento em um meio favorável. Imagine-o agora com os talentos que estavam bloqueados. Dê ao deficiente de ontem uma saúde mais equilibrada, e assim por diante. E aos que agrediram a si mesmos e à sociedade, a limitação de um corpo deficiente, para que não cometam as mesmas atrocidades. E mais, que ao morrerem terão todos um novo ensejo de recomeçar, reconstruir onde destruíram, reparando os erros cometidos, reencontrando o amor que lhes foi negado, refazendo a própria vida, desenvolvendo outras aptidões. E o espírito, afinal de contas, evoluindo sempre. Imagine tudo isso. Aprofunde o seu raciocínio e você terá encontrado o significado da reencarnação. Aquele que alcança essa resposta lógica e inteligente, que a compreende, abre para si mesmo um universo infinito de aprendizado, de oportunidades, de crescimento, uma perspectiva tão ampla e profunda que a nossa mente, ainda restrita ao atual estágio evolutivo, nem sempre pode abarcar, por maiores que sejam os malabarismos mentais, que consigamos engendrar. Contudo, voltemos à realidade presente, analisando a atual reencarnação
observando todos os aspectos que ela abrange. É aquilo que eu falei. Imagine o que você imaginava quando era criança, naquilo que você acreditava e no que você acredita hoje sobre aqueles assuntos. Mudou totalmente. Mas continuando, é importante que você se conheça. É fundamental que cada um se conscientize acerca do sentido da própria vida. Né? Qual o sentido da minha vida? O que vim fazer neste mundo? Por que estou nesta ou naquela vivência? O que fiz da minha vida até hoje? O que vou fazer a partir de agora? Qual o melhor caminho? Então nós devemos entender que, se estamos passando por sofrimentos muito grandes nesta encarnação, é porque nós fizemos coisas difíceis em outras encarnações. Né? Mas, se nós estudarmos a doutrina espírita, se a colocarmos em prática, os bons espíritos nos ajudam na caminhada. Né? As reencarnações são assim. Às vezes, nós nos revoltamos, mas, se nós estamos estudando a doutrina, sabemos que tudo isso que nos acontece hoje é fruto de um passado difícil. Né? Mas ninguém recebe uma cruz maior do que aquela que pode carregar. Então, o estudo sistemático da doutrina nos aproxima de espíritos bons, daqueles que nos conhecem, daqueles que nos dirigem, para que nós possamos vencer todas essas etapas. Então, não devemos temer nada, né? Mas também não podemos ficar aguardando as coisas que vão ocorrer. Nós precisamos tomar a direção da nossa encarnação, né? Sermos ativos nela, fazermos as coisas conforme a doutrina nos ensina. Mas continuando, essas e outras indagações ocorrem e é imprescindível respondê-las com sinceridade. Você, em especial, que está vivendo uma realidade diferente e descobriu que é médium, quando passou a ter experiências transcendentais, espirituais, algumas delas até assustadoras e outras agradáveis e emocionantes. Necessita repensar o seu projeto de vida para saber que lugar ocupará a mediunidade nesse seu contexto pessoal, né? Nunca esquecendo que a mediunidade é algo que nós imploramos para ter, né? E ela está dentro do nosso corpo físico, ela é material para o corpo físico. Quando surge a mediunidade, quando o indivíduo começa a perceber esta outra dimensão, quando se abre as comportas da sensibilidade e a faculdade desponta, é este o justo momento de fazer uma avaliação de si mesmo e do rumo que imprimirá a sua conduta daí para frente. A reencarnação é sempre uma nova e maravilhosa oportunidade concedida por Deus e incita em suas divinas leis para proporcionar ao espírito as condições necessárias para o seu crescimento evolutivo. É como se Deus nos perdoasse de tudo que fizemos de erro, tudo que fizemos de errado. E aí ele nos dá mais uma oportunidade, ou seja, mais uma encarnação, para que nós reflitamos a respeito e nos modifiquemos para melhor. Continuando, todas as experiências que cada criatura vivencia quando reencarnada visam o seu aperfeiçoamento, expressam o seu estágio evolutivo. Então, hoje nós podemos dizer o seguinte: hoje eu sou o melhor do que eu fui em todas as outras encarnações, né? Então vejam, façam uma comparação.
né? Quem eu sou hoje? Se eu sou o melhor de todas as outras encarnações, né? Então é algo para se refletir bastante. Sob tal ótica, a importância da mediunidade é avulta, seja como um momento especial, seja como abertura para novas, interessantes e proveitosas conquistas interiores. Aí uma última consideração da Sueli. Sou um cidadão do universo. A vida neste planeta é transitória. É como uma viagem. Sou um viajante em busca da felicidade. E depende de mim encontrá-la, né? Então, como eu já disse, né? Desculpe, a encarnação é a oportunidade para sermos espíritos melhores, né? Nós precisamos deixar o nosso casulo e percebermos a grandiosidade daquilo que Deus e Jesus nos proporcionam através da reencarnação. Entendermos que fazemos parte do universo, né? Mas não, às vezes a gente fica restrito ao mundinho pequeno da gente. Mas vejam, olhem para o céu, veja quantas milhares de estrelas, né? Tudo isso faz-nos pensar que os bons espíritos estão nos olhando. E Deus e Jesus nos proporcionando mais uma oportunidade nesta vida. Bem, eu espero que vocês tenham gostado desse capítulo e até a próxima oportunidade que faremos na semana que vem. Muito obrigado.